Olá pessoal, vamos falar no relatório do IFRA 11, mês de fevereiro. Teve uma notícia importante aqui, o fundo foi bastante favorecido por fechamento de spread das debêntures durante esse mês. Não somente esse fundo, diversos fundos de infra foram realmente favorecidos por esse fator de fechamento de prêmio de spread. O spread então caiu, fazendo o spread caindo, o preço unitário das debêntures sobe, né? Com isso a gente teve aí 4,17% de aumento no valor patrimonial nesse fundo aqui. Logicamente, isso não significa, né, que ele ganhou 4,17% em caixa e assim pode pagar esse 4,17% para os cotistas, que isso é um resultado extraordinário, né? Porque afinal de contas, em regime contábil, esse ganho está lá dentro, 4,17% de aumento no VP, por valorização das debêntures. Mas para que isso se torne caixa, dinheiro, efetivamente, ele precisa negociar algumas dessas debêntures, vender as debêntures a um preço unitário mais elevado, e assim ele pode capturar esse valor a regime caixa e então trabalhar com isso para distribuição, tá? Então, deixando claro esse ponto aqui, a gente vai mergulhar aqui na rentabilidade do produto, né? Antes de mergulhar na rentabilidade, vamos passar aqui o comentário do gestor, né, onde ele fala isso que eu vos relatei no início do vídeo. Então, o fechamento generalizado dos spreads foi para vários fundos, né? Nesse caso específico desse fundo, fechou de 1,71 para 1,30. Então, isso ocasionou valorização da cota em 4,17%. Planejamento do gestor. Ele vendeu uma pequena exposição lá da São Gabriel Saneamento, bem pontual a venda, tá? E ele fala que tem dois ativos que ele está fazendo estruturação, que ele está planejando também fazer liquidação dele nos próximos meses, tá? Então ele relata aqui para os próximos meses algumas vendas pontuais, né? Nada muito substancial, beleza? Com relação ao prêmio, ao spread de crédito de carrego, relembrando que esse fundo aqui é super high grade, né? Ele junto com o Cadif são os dois mais high grade que a gente tem dos infras. Basicamente, a taxa de entrada dele está em IPCA mais 6,83, marcado a mercado IPCA mais 6,7. Então, relembrando, a gente desconta, logicamente, a taxa de administração aqui, você vai chegar ao carrego do fundo, tá? Então, essa basicamente é a conta que a gente faz para descobrir o carrego do fundo. Então, quando a gente vem para a rentabilidade, a gente percebe que nas premissas do regulamento desse fundo, o gestor nos relata justamente isso, que a meta dele é pagar um equivalente ao carrego, ou seja, IPCA mais cupom, IPCA mais spread. A gente acabou de ver o spread aqui, né? Então o spread a gente viu que é 6,7, né? Mas o spread líquido, tirando a taxa de administração, ele vai cair lá para 5,7, 5,6. Então esse é o carrego efetivo do fundo. Então ele paga o IPCA mais o carrego efetivo todo mês. Essa é a meta de pagamento dele. Quando a gente faz essas contas aqui, a gente chega realmente num nível de pagamento, sim, bastante próximo a 11%, né? Mas o fundo vem pagando 13%. Então a gente vê aqui que tem uma diferença, né? Ou seja, de fato o fundo vem pagando nos últimos meses 13,3, pagou esse mês aqui, que daria 1,05 por mês, né? Mas a geração dele em nível de carrego seria da ordem de 11%, fazendo os cálculos aqui. Então essa diferença realmente que o fundo faz para subir o pagamento de 11 para 13, ele necessita fazer esse trânsito desses ganhos contábeis que ele tem para regime caixa, fazendo a venda de algumas operações. É isso que ele está fazendo com o São Gabriel Saneamento e com essas duas próximas que ele nos citou que vai fazer vendas, fazendo vendas pontuais, ele transita esse dinheiro do contábil para dentro do caixa, de forma que o permita realmente pagar esse nível que ele vem pagando, que é um nível um pouco acima do nível de carrego, ok? Ficou claro esse ponto? Então o dinheiro existe, ele está dentro do contábil, ele apenas precisa transitar para o caixa através da movimentação efetiva de venda e negociação, gestão ativa, basicamente, do fundo nesse aspecto aí. Mas, moral da história é que realmente ele pagou 1,05 esse mês, já vem pagando há vários meses um valor bastante interessante, significa aí 13,3% de dividend yield anualizado, tá? No mês passado, a gente fez o vídeo desse fundo aqui e falou sobre essa variação excepcional da cota dele. O VP dele aumentou, né, quase R$ 4 aqui de um mês para o outro, justamente por essa compressão de spread. Quando o VP aumenta, o que acontece, né? A cota normalmente acaba indo atrás, né? Então, de fato, a cota subiu, a cota foi mais valorizada no mercado. Inclusive, a cota hoje está quase R$ 114, né, galera? Então, em níveis de ágio, né? Se a gente pega esses R$ 114, hoje ele negocia uma taxa equivalente de IPCA mais 5,45. Ou seja, está negociando com um ágio de basicamente 5%, 5,16%. E a taxa intrínseca dele é 5,53% a este preço de entrada, tá? Então, quem compra hoje não está comprando aquele carrego que a gente mostrou de 6,7, 6,8. Está comprando, sim,
um carrego a este preço equivalente de 5,45, beleza? Então é importante analisar essa tabela de sensibilidade sempre. Então, de 5,45 ainda tem que tirar a taxa de administração, beleza, pessoal? Com relação ao VP do fundo, sem grandes modificações, a gente percebe que essa subida de VP que teve pronunciada durante o mês de fevereiro, final de janeiro e início de fevereiro, onde ele disparou de R$ 105 para 108, né? Agora, nesse mês de março, já está mais estável. Então, no mês de março aqui, ele está realmente em R$ 108 de valor patrimonial desse fundo. Como ele negocia, como vocês viram aqui, a quase 114 divididos por 107,8, que é o último VP que a gente tem, é praticamente um ágio de quase 6% nesse produto aqui. Então, galera, relativo aos dados que a gente tinha do produto, era isso, né? Aqui na curva dele a gente percebe, logicamente, esse nível de valorização mais acentuado que a gente teve devido à subida, ao fechamento dos spreads, né? Ele se reverteu em um aumento do valor patrimonial do produto aqui, a cota mercado, que é a verde, andou junto, né? Ele vem performando historicamente, né? Bem acima do indicador dele, o indicador base, que é o IMAB. Esse movimento de fechamento de spreads não se deu somente no IFRA 11, né? A gente viu isso em diversos fundos, aqui o exemplo do lado, também o exemplo do CADIF, a gente gravou o mesmo vídeo aqui com esse mesmo tipo de comportamento no CADIF e demais outros produtos de infra na B3 que foram favorecidos por esse movimento, que não é um movimento propriamente de marcação ao mercado exógeno por variação de taxa, pois a taxa assim não variou, né? Mas ele é um movimento causado justamente por oferta e demanda, ou seja, existiu uma grande procura por essas debêntures, o preço unitário das debêntures subiu, né, com isso ocasionou essa compressão, esse fechamento da taxa aqui, que resultou nesse ganho contábil praticamente de 4,17% no mês de fevereiro, ganho muito bom. A cota valorizou no mercado secundário, a cota está acima do VP, então esse fundo tem plena condição, né, se assim o desejar, de chamar uma emissão para aumentar mais ainda o tamanho do patrimonial dele, que já é um fundo grande, né? Já está entre os 3 maiores, 4 maiores aqui, os infras da B3, mas se o fundo assim o quiser fazer, ele pode propriamente chamar uma emissão, crescer ainda mais o patrimonial desse produto aí. Galera, o vídeo de hoje era isso, atualização rápida, né, sobre o IFRA, vamos seguir acompanhando. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus.